Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Deus quer nos libertar de tudo que é ruim e limitante, para nos dar uma vida conforme o seu projeto, mas nos convida a obedecer à ordem do Senhor. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Nesta segunda-feira, meditamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 6 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus está na sinagoga. É a presença de Deus que procura, ali no lugar do culto, transformar os corações. Jesus cura um homem da mão seca, mas no fundo ele queria mais. Ele queria curar muitos daqueles corações duros que tramaram a sua morte, que não quiseram acolher. Jesus quer sempre curar os nossos corações envenenados pelo pecado e pela maldade. Observemos a cena do Evangelho de hoje. Aquele homem foi visto por Jesus. Geralmente, na cultura judaica, as pessoas que tinham alguma deficiência, alguma doença, eram tidas como esquecidas por Deus, como castigadas. Mas Jesus vê aquele homem no meio de todos e se interessa por ele e se propõe a curá-lo. Oferece a vida para aquele homem. E, ao mesmo tempo, aquele homem foi dócil e obediente às palavras de Jesus. Se ele tivesse um coração duro, difícil, maldoso, como daqueles homens que estavam à volta, quando Jesus disse: vem para frente, ele não teria ido. Ele até poderia ter discutido ou debatido de alguma maneira contra Jesus. Mas não, Jesus disse: vem para frente, para o meio, e ele foi. E ele foi obediente e dócil às palavras de Jesus. Foi curado pelo poder de Jesus, mas também porque ele se colocou disponível, dócil e obediente às palavras do Senhor. Alguns padres da igreja, ou seja, aqueles primeiros padres depois dos apóstolos, viam
nesta ordem do Senhor, vem para o meio, estende a tua mão, um chamado para todos nós, um chamado a praticarmos as virtudes. É Deus quem realiza em nós a santidade, que move as nossas almas, mas Ele quer contar com a nossa colaboração, com a nossa docilidade e obediência. Sabemos de prática que perseverar na santidade, na virtude, na obediência a Cristo não é nada fácil. Somos combatidos de todos os lados. Há muita coisa querendo nos tirar dessa obediência ao Senhor, da graça de Deus. Mas o segredo não é que vamos ser perfeitos e prontos, mas estar sempre com o coração disponível e obediente, ter vontade de obedecer ao Senhor, mesmo que não consiga de uma só vez. Em outras palavras, é lutar para vencer os defeitos e alcançar as virtudes. Lutar de todas as maneiras possíveis, com todos os meios que a Santa Igreja nos disponibiliza. A escuta, a meditação da Palavra de Deus, os exercícios espirituais, os exercícios de penitência, as orações, a oração do rosário, a adoração, o jejum, tantas e tantas maneiras, a meditação da palavra, da leitura espiritual, enfim, são tantos os meios que a Igreja tem para que a gente possa manter aquela vontade firme, perseverar, vencendo os defeitos e melhorando nas virtudes. Busquemos então a graça de Deus, sejamos dóceis e obedientes ao Senhor. Vale a pena a gente ainda pensar sobre o que aconteceu no final do Evangelho. Aqueles, então, olharam para Jesus com muita raiva e começaram a discutir o que poderiam fazer contra Jesus. Já falamos várias vezes em nossa academia espiritual. Às vezes, somos levados, corremos o risco de que pessoas, ao receberem a graça e a bênção de Deus, possam, ao invés de provocar alegria em nós, provocar inveja e raiva. E isso não é bom. Devemos nos alegrar, porque a graça de Deus chega aos outros. Senhor Jesus, hoje eu quero pedir, olhe também para mim. Perceba, Senhor, que o meu coração não está pronto, que minha mão está seca. Eu ainda não dou conta de fazer tantas obras de amor, de caridade. Eu ainda não dou conta, Senhor, de cumprir a Tua palavra, de viver os Teus mandamentos. Meu coração às vezes está fechado, está cheio de orgulho e de soberba. Hoje, Senhor, eu quero estender na Tua presença a minha mão. Olha para mim, chama-me para perto de Ti. Manda, Senhor, que eu estenda a mão. Manda, Senhor, que eu estenda toda a minha vida diante de Ti. E de fato eu quero fazer nesta breve oração. Estender a minha vida, me colocar, Senhor, aos Teus pés e pedir: cura, liberta-me e salva. Salva-me para amar. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.